Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração, diz o Senhor Deus. E o profeta Jeremias escreveu no capítulo 29, verso 13, receba a nossa palavra de boas-vindas, bem-vindo, bem-vinda à nossa reunião para levar a paz nas casas. Então aproveite agora, clique aí no link e copie e compartilhe nas suas redes sociais. Mande para os seus queridos, mande para a sua família o link desta reunião para as pessoas que você quiser mandar. E assim você estará mandando paz para essas casas, para essas pessoas, para essas famílias, para esses queridos seus. Seja um pacificador, como diz o Senhor Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, mande o link desta reunião. É como distribuir folhetos. Você pode, aí onde você está na sua casa, mesmo em tempos de distanciamento social, você pode se comunicar com o mundo inteiro. O nosso parabéns aos aniversariantes da semana. Tem alguém completando aniversário aí nessa semana? Escreva aí no comentário e nós faremos a festa na próxima reunião. Vamos abrir a Bíblia na nossa reunião para levar a paz deste dia, desta hora, no livro de Romanos, capítulo 12, apenas o verso 2. A minha já está aberta aqui. Abra sua Bíblia e diz assim, Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, ao Senhor. Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém. Amém. Título que nós escolhemos para esse texto, para esta reunião, é Filhos de Paz não permitem que ninguém os convença a desistir de Deus. Você certamente já foi abordado por alguém que tentou convencer você a desanimar de Deus. Às vezes a nossa própria consciência nos tenta, as situações, as circunstâncias. Será se Deus, na Bíblia nós encontramos salmistas principalmente, poetas, fazendo essa análise, essa imaginação, mas imediatamente eles vencem o pensamento ruim da mente, ou alguém que os tenta trazer uma outra palavra contrária à palavra de Deus, e é vencido esse momento de desânimo ou de dúvida. A dúvida se dissipa nesse momento. Filhos de paz não permitem que nada, nem ninguém os convença a desistir de Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós queremos Deus, nós estamos com Deus, estamos com o Senhor. Em todas as gerações e também nesta, o inimigo usou e está usando pessoas e acontecimentos para tentar convencer o mundo a desistir de Deus. Nós encontramos na Bíblia um dos exemplos mais clássicos, um rei que era o imperador de toda a terra. Chamava-se Senaqueribe. O Império Assírio governava o mundo. E ele mandava cartas para todas as nações, ameaçando as divindades, as imagens daquelas nações, e ele vencia pela ameaça e pelo medo. Ele dizia, olha, o Deus de vocês não vale nada, porque os nossos deuses, eles eram politeístas, adoravam várias imagens pagãs, e dizia, os nossos deuses, eles são mais fortes do que os de vocês. E ele ameaçava, ele desfazia das divindades de toda a terra. Mas quando eles chegaram perante o povo de Deus, do Deus vivo, do Deus único, fizeram a mesma ameaça. Escreveram cartas. E diz aí um texto, Ezequias era o rei do povo de Deus, era o líder do povo de Deus, o pastor, o líder naquela época. E você pode ver essa história no livro do profeta Isaías. Você pode ver em 3 livros da Bíblia. No livro de Reis,
no livro de Crônicas e no livro de Isaías. E eu separei aí do livro de Isaías, capítulo 36, começando no verso 13. Ele mandou, inclusive, um oficial lá da Assíria com as cartas, e o oficial também era uma espécie de arauto que falava para o povo que estava ao redor, em cima dos muros e nas casas, e ele falava bem alto. E o texto diz assim: ouçam o que diz o grande rei da Assíria. Não se deixem enganar por Ezequias. Ezequias era o líder do povo de Deus. Ele não será capaz de vos salvar. Nem lhe deem ouvidos. Isso está no verso 14, verso 15. Nem lhes deem ouvidos. Quando vos disser para confiarem no Senhor, e que o Senhor não permitirá que sejam conquistados pelo rei da Assíria, não acreditem. Olha aí como, desde os tempos mais antigos, o inimigo tem usado pessoas e situações para fazer com que os filhos de paz, os filhos de Deus, desistam de Deus. E olha a estratégia, vejam o texto, vejam o argumento, vejam a ameaça, vejam a ousadia desse oficial da Assíria, falando contra o líder do povo de Deus, que era Ezequias, e contra o próprio Deus. Ele diz: o Senhor, quando ele disser que o Senhor vai dar a vitória para vocês, não acreditem. E ele disse exatamente isso, para que o povo não acreditasse. E um dos oficiais lá do povo de Deus disse a ele para que falasse na língua deles, em outro idioma, para que o povo não entendesse, porque o povo estava ali ouvindo. E ele diz: não, mas isso é para o povo ouvir mesmo. O povão tem que ouvir que você não é nada, e o Deus de vocês também não é nada. E ele já vencia as nações que eles conquistavam com essa ameaça, e desfazendo do Deus do povo, desfazendo da fé do povo. E é o que está acontecendo aqui hoje, gente. Em nosso país, em nossa cidade, no estado, no mundo todo. Pessoas estão tentando fazer com que eu e você desistamos de Deus. Mas nós não vamos nessa conversa. Ezequias não foi naquela conversa. Nem o povo que estava ouvindo ao redor o rádio, a televisão. Naquela época não tinha rádio nem televisão. Então era ao vivo e a cores. Mas hoje tem até pela televisão, pelo rádio. Personagens tentando fazer com que nós desistamos de Deus, desfazendo do nosso Deus. Você vai nessa conversa? Então vamos ver as lições. Que lições nós podemos tirar desse texto de Romanos 12, 2? E dessa ilustração, desse exemplo real do rei Senaqueribe contra o rei de Israel, que era uma nação pequena. Realmente, o rei da Assíria era uma nação gigantesca, era um império. Primeira lição: Deus tem um plano para a vida de todo mundo, particularmente para aqueles que se colocam na presença dele, os filhos de paz. Você é um filho, uma filha de paz. Deus tem um plano, então, para a sua vida. E cada circunstância, mudança de percurso, tudo o que acontece, coisas boas e coisas não muito boas, tudo é para o nosso bem. Nós encontramos na Bíblia toda textos dizendo isso. E às vezes o inimigo usa as circunstâncias para argumentar contra nós e contra Deus. Eu encontrei, por exemplo, muitas pessoas que já desistiram de Deus por causa das circunstâncias. E todos têm uma desculpa relacionada às circunstâncias da vida. Decepções. Por que você não é mais crente? Porque eu tive uma decepção na igreja, na família. Eu fui estudar e lá na escola disseram que o homem veio do macaco, que foi a evolução das espécies, e que a Bíblia não é verdadeira. É o racionalismo, é a lógica. As minhas fraquezas me fizeram desistir de Deus, outra pessoa falou. Frustrações com líderes da igreja, com pastores ou líderes, bispos e presbíteros. Não ceda ao modo, às atrações, às ilusões, à cultura,
as circunstâncias mundanas para desistir de Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, não desista. Não deixe que nenhum desses argumentos, nenhuma dessas circunstâncias desanime você de Deus. Continue animado, animada com Deus. Nós estamos passando por tempos difíceis e ai de nós se não for o Senhor ao nosso lado. O salmista diz, se não for o Senhor ao nosso lado, ora, diga Israel. Então, veja as circunstâncias, sim, estamos passando por circunstâncias difíceis. E algumas pessoas, o inimigo usa pessoas para falar dessas circunstâncias. Ah, se Deus existisse, ele não deixaria tanta coisa. Esse é um dos principais argumentos do inimigo. E na Bíblia nós encontramos o inimigo usando esses argumentos também. Mas esses argumentos são fáceis de serem destruídos pelo poder de Deus quando a pessoa se apresenta a Deus dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Esse mesmo rei Senaqueribe que desafiou Deus de Israel, ele foi completamente envergonhado, porque no dia seguinte Deus ele não precisou de nenhum soldado de Israel para guerrear contra os soldados dele. Simplesmente ele perdeu todo o exército dele e voltou para o país dele completamente envergonhado, porque o nosso Deus é assim. Ele age na hora certa, ele não age na hora que eu quero ou que você quer, mas na hora certa ele age para derrotar o inimigo, e Senaqueribe aí representa o próprio Satanás, que estava numa atitude de completa destruição das verdades de Deus, tentativa, né, de destruir as verdades de Deus e do povo de Deus e do mundo todo, e ele tinha visto, tinha ouvido falar do poder de Deus, é claro, mas nesse momento ele achava que era melhor do que Deus e ele foi completamente derrotado. A segunda lição que anotamos é que as mudanças nas circunstâncias, quando ordenadas no plano de Deus, elas são transformadas em coisas boas. O nosso texto diz que para que você seja transformado na sua mente, não se conforme com as coisas do mundo, não se acomode àquilo que o mundo quer, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O exemplo desse ponto é do próprio apóstolo Paulo. Quando ele escreveu esta carta aos romanos, ele estava preso, perseguido por causa do Evangelho. Uma grande parte das cartas que Paulo escreveu, dos livros que ele escreveu, foi na prisão. E porque fora da prisão ele praticamente não tinha tempo para escrever, porque ele andava pelo mundo pregando o Evangelho. E ali ele estava preso, e Paulo, por causa da pregação do Evangelho. Então ele estava passando por circunstâncias que alguém poderia dizer, ou o inimigo poderia dizer para ele, desafiar, desista de Deus, você era um fariseu, era um homem que andava só de carruagem, era um homem rico, respeitado, e agora você aceitou a Deus e está aí preso, só ganhou prisões e tribulações. Mas Paulo tinha um foco neste mundo. E não era se moldar ao padrão do mundo, mas pregar para todo mundo, para que todo mundo conhecesse a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a mudança nos percursos, quando ordenadas no plano de Deus, elas são transformadas em coisas boas. Terceira e última lição: não deixe que as circunstâncias o aflijam. Não permita que elas provoquem tristezas ou angústias em sua vida. Os antigos cristãos, os primeiros cristãos, eles se alegravam quando sofriam por causa do nome de Jesus. Então alegre-se quando você for perseguido, quando for injuriado por causa do nome de Jesus. Alegre-se. Eles se alegravam com isto, porque eles viram que Jesus sofreu por eles, e eles agora se sentiam também fazendo um pouco para Jesus.
Espere que a vontade de Deus para a sua vida seja revelada nas circunstâncias e por meio delas. Nossa tendência, às vezes, é pedir que o Senhor, nas orações, que o Senhor mude as circunstâncias. Achamos que estamos sofrendo muito para adequar as circunstâncias aos nossos desejos, ao invés de fazermos a vontade do Senhor. Mas não faça isto. É claro que nós não estamos impedidos de orar para que Deus apresse o fim da pandemia, o fim da tribulação. Claro que não. Mas nós podemos orar também para que Deus atue em nossa vida e através da nossa vida na pandemia. Deus está agindo na sua vida e através da sua vida, mesmo na pandemia, no distanciamento social, no isolamento, no hospital, no CTI. Eu conheço pessoas que foram ao CTI e passaram por tribulações extremas, mas lá eles testemunharam da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai ouvir os testemunhos aqui. Tem pessoas da minha família que passaram por lá e eles testemunharam para médicos, enfermeiros, equipes lá de saúde, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essas pessoas só conheceriam se alguém fosse lá. E alguém foi lá. Deus permitiu que um servo, uma serva, fosse ao CTI, voltou para testemunhar e vai testemunhar para vocês. Um outro exemplo na Bíblia é o exemplo de José do Egito, que só passou por tribulações na vida dele. Desde que saiu de casa, foram só tribulações. Preso, mas lá na prisão ele interpretou os sonhos de dois homens, um padeiro e um copeiro, que estavam lá também presos. E foi exatamente esse momento que Deus usou para que, quando o faraó sonhou, um deles lembrou, olha, quando eu estava lá na prisão, alguém lá interpretou o meu sonho, que ninguém conseguia interpretar o sonho de faraó. Manda chamar então esse intérprete. E aí vem José. E nesse momento Deus então muda todo o quadro de presidiário para um quadro de governador do mundo. Foi o que José se transformou de uma hora para outra. E ali ele foi instrumento de Deus para salvar o mundo. E quando os irmãos chegaram, anos depois, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, perseguido dentro da própria casa. E aí os irmãos, quando chegam apavorados, pensando que José agora vai se vingar, e eles então pedem perdão a José e ficam com medo e pensam que José realmente vai se vingar, porque José poderia mandar prender todo mundo, até mandar matar o governador do mundo. Mas sabe qual é a resposta de José para eles? Gênesis capítulo 50, verso 20, o último capítulo do livro de Gênesis, você pode ver aí na sua Bíblia. Ele diz assim: vocês planejaram mal contra mim, é verdade, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de vocês, do nosso pai e de muitos. Oh, aleluia! Graças ao nome do Senhor. Que bênção é o nosso Deus, que transforma situações difíceis. Por isso ele diz: transformai-vos pela vossa mente. Deixa que eu transforme, deixe que eu converta, para que vocês conheçam a boa, perfeita e agradável vontade que só eu tenho, o Senhor diz. Concluindo, uma senhora muito aflita, cheia de tribulações, procurou o pastor dela para conversar. Mas é interessante, conta o pastor, que enquanto ela conversava, suas tristezas, contava suas tristezas, relatava suas provações, o pastor podia notar na entonação da voz dela e na fisionomia a fé, o ânimo, que ele não via em tantas pessoas que não passavam por tribulações tão grandes quanto aquela senhora. E no meio da sua história, ela exclamou: o que seria de mim se eu não o tivesse conhecido? E reticência, parou a frase aí. O que seria de mim, pastor, se eu não o tivesse conhecido? Não precisa dizer o nome, né? Ela não acabou a frase, não precisou dizer o nome de quem ela o conheceu, porque todos nós já sabemos que era
o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Será que Jesus é o seu verdadeiro amigo? É o seu conselheiro? É o seu consolador? O Espírito Santo é o consolador da sua vida? A inspiração e a eterna esperança? O apóstolo Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Quando muitas pessoas estavam desistindo de Jesus, Jesus perguntou para eles: vocês também não vão desistir? Filhos de pais, não deixam que nada nem ninguém os desanime de servir, de buscar, de orar e de buscar a presença do Senhor. Nós podemos testemunhar que a nossa vida é feliz porque conhecemos a Jesus Cristo. Conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Daqui a pouco vamos orar dizendo a Deus sim ao desafio desse modo de viver. Nesse modo de viver conhecendo e praticando, seguindo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas antes, copie o link dessa reunião, mande para alguém. Chame as pessoas aí da sua casa, pare um pouco o que você está fazendo, alguns segundos, para participar da oração juntamente conosco. Nessa oração, nós vamos dizer exatamente isso. Enquanto você vai mandando o link aí, clicando nas atualizações, inscrevendo-se, fale para as pessoas se inscreverem também. Nós vamos dizer ao Deus Pai, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus, que nós podemos confiar totalmente no Senhor e saber que em meio a todas as circunstâncias que estamos passando hoje, o Senhor está agindo. Nós cremos que o Senhor está agindo no amor dele, em minha vida, em minha casa, em sua vida e em sua casa. Vamos dizer a ele que nós queremos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade dele e prosseguir em conhecer esta boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nos acontecimentos desse tempo. Em minha casa, em minha vida, em meu viver, em meu trabalho, na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Só eu sei das circunstâncias no meu trabalho, na minha vida, na minha casa, e você sabe das suas, mas o Senhor, quando você entrega, ele também sabe, ele toma conta e ele transforma. Não se acomode àquilo que o mundo quer, se acomode àquilo que o Senhor quer. Molde a sua vida, modele a sua vida, deixe Deus fazer o vaso. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, na virtude do Espírito Santo e em nome de Jesus, nós buscamos a sua presença para dizer sim ao apelo desta palavra, desta reunião do Senhor. Nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade. Não queremos seguir a vontade do mundo. Não queremos permitir, não vamos permitir que nada nem ninguém nos convença a desistir do Senhor. Nós queremos renovar o nosso compromisso com o Senhor, nossa profissão de fé somente no Senhor, hoje e para sempre. Todas as tentativas do inimigo, nós queremos repreendê-las e dizer que elas não terão lugar em nossos pensamentos, nem em nossas emoções, nem em nossas casas, porque nós já estamos conhecendo a sua perfeita, boa e agradável vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Cremos que o Senhor vai mudar o quadro, o Senhor vai agir, o Senhor está agindo e vai continuar agindo. Nós pretendemos e pretendemos continuar crendo, confiando no Senhor. Essa é a nossa decisão, em nome de Jesus. Ainda oramos a favor de tantos que estão enfermos, Senhor, nos hospitais, nos CTIs, nos isolamentos, em casa. Deus Todo-Poderoso, só o Senhor é Deus, só o Senhor é o médico dos médicos, o remédio dos remédios. E nós clamamos ao Senhor que abençoe todos os doentes, promovendo a cura naqueles que o Senhor tem marcado para curar, para que voltem para testemunhar do seu amor, da sua bondade, da sua perfeita vontade, das suas maravilhas, mesmo em tempos difíceis. Pedimos pela vacina, Senhor. O Senhor pode facilitar todos os trâmites para que cheguem mais vacinas
e também abençoar cada gota dessa vacina para que faça um efeito positivo contra todo vírus, todo mal, trazendo saúde para as populações aqui em nossa cidade, no Brasil e em todo o mundo, Senhor, que sofre. Abençoa os trabalhadores, abençoa as empresas, empresários, dá novas estratégias, abençoa as empresas em dificuldades, o comércio em dificuldade, os comerciantes, Senhor. Abençoa os trabalhadores, os desempregados. Oh, Deus, são milhões de desempregados. Dá, Senhor, recursos para que nesse tempo nós tenhamos condições de sobrevivência. Pedimos avivamento para a nossa igreja, Pai. Não deixa ninguém desanimar, nada consiga desanimar nenhum servo, nenhuma serva, nenhum filho, nenhuma filha de paz do Senhor. Abençoe cada vida, Senhor, a fim de que permaneça firme, inabalável, testemunhando para tantos quantos quiserem, pela internet, pelo telefone, em nome de Jesus, despertamento para as nossas vidas, para que mesmo em tempos de pandemias, preguemos a palavra do Senhor. Nós pedimos ainda conversões de almas. Esse trabalho é só do Senhor, mas nós podemos orar pedindo para povoar os céus e abençoar a tua igreja. Queremos agradecer em nome de Jesus a chegada para a nossa congregação da Edneia, do Alexander, do Selmi, da Stephanie. Nós louvamos ao Senhor pela vida da Ana Rita, da Maria das Graças, da Isabelle, da Rosivânia, Vânia, Cleide, da Severina, da Cleonice, Belina. Senhor Deus, recebemos essas vidas, que estamos recebendo delas o retorno pela internet e até pessoalmente pelo telefone, de que elas querem ouvir a sua palavra, estão ouvindo a sua palavra, suas casas estão sendo abençoadas com a casa de paz. E nós pedimos que esta paz maravilhosa do Príncipe da Paz seja na casa de cada vida que mencionamos agora e de cada vida que tem participado das nossas reuniões, os que estão agora comentando, os que estão agora dando o seu boa noite, a sua paz do Senhor para nós. Nós também estamos declarando a paz em cada vida e em cada casa. Nós pedimos essas bênçãos ao Deus Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome do seu Filho, Príncipe da Paz, Jesus Cristo, oramos e todos digam amém. Graças a Deus. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Estamos chegando ao final de mais uma reunião, onde nós estamos levando a paz para cada casa, para cada vida. Então mande o link para quantos você quiser. Mande o link aí para essas pessoas que eu citei o nome. Eu quero citar esses nomes e apresentar para a nossa igreja. São pessoas novas que estão chegando para a nossa igreja. A igreja está fechada, o templo está fechado, mas a igreja está aberta. A igreja está funcionando. E vidas têm sido alcançadas, chegando novas vidas para povoar os céus e para abençoar a nossa igreja. Esses nomes todos são pessoas novas que nós estamos conhecendo, estamos contactando, e estão sendo abençoadas, e estão pedindo oração, estão pedindo ajuda. E nós estamos apoiando essas pessoas, essas famílias, orando por elas, e Deus tem abençoado. Deus tem uma bênção para você. Não saia daí porque tem uma bênção para você. Abra seu coração, abra sua alma, abra sua vida. Senhor Deus e Pai, declara nesse momento a sua bênção para o seu povo, a bênção na forma da graça de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, do amor do Senhor Deus, o nosso Pai, e das consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo que está participando dessa reunião, e todo o povo do Senhor em toda a face da terra, hoje, amanhã e para todo sempre. E todo o povo de Deus diga amém, amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Daqui a pouco, às 18 horas, teremos mais uma reunião para você, para levar a paz às vidas, às casas, em nome de Jesus. Amém.